Vamos lá. Essa é uma daquelas perguntas que tiram o sono de qualquer um, não é? Livre-arbítrio? Ou será que o nosso destino já está traçado? É exatamente nessa briga de gigantes da filosofia que vamos mergulhar agora. Pense um pouco nas milhares de decisões que tomamos todos os dias. Desde as mais bobas, como o que comer no café da manhã, até aquelas que mudam a vida inteira. A gente sente que está no controle, né? Que somos os capitães do nosso navio. Mas e se não for bem assim? E se cada uma dessas escolhas for só o resultado inevitável de uma corrente que começou muito, muito antes de nascermos? Ok, vamos começar pelo lado mais, digamos, provocador da história. E se essa sensação toda de liberdade, esse sentimento de que estamos no comando, não passar de uma grande ilusão? Uma pegadinha muito bem armada da nossa própria mente. A briga se resume a isto aqui. De um lado, o time do livre-arbítrio, que acredita que somos os verdadeiros autores das nossas ações. Do outro, o time do determinismo, com a visão de que somos quase como personagens num roteiro cósmico, onde cada passo é a única consequência possível do que veio antes. Agora, vamos entender melhor esse argumento do determinismo. A força dele vem de uma ideia muito poderosa que a gente vê em todo o universo. A lógica de causa e efeito. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, numa corrente que parece não ter fim. E é aqui que o negócio aperta para o livre-arbítrio, sabe? Se o nosso universo funciona com base em leis físicas, onde cada evento é o resultado de uma causa anterior, como é que uma escolha livre simplesmente surge do nada? Onde exatamente nessa corrente toda a liberdade encontra um espacinho para existir? A imagem de uma fila de dominós é perfeita para isso. Cada pensamento, cada ação, talvez não seja o começo de algo novo, mas só a última peça caindo. Uma peça que foi empurrada por outra, que foi empurrada por outra, numa sequência que começou, sei lá, no Big Bang. E olha, isso não é só papo de filósofo, não. A ciência entra forte nessa discussão. A física, a genética, a neurociência, os fatores ambientais, tudo isso aponta para uma rede super complexa de influências que moldam quem somos e o que fazemos. E a neurociência, então, vem para dar um nó na cabeça de vez. Existem experimentos que mostram que a atividade no cérebro para começar uma ação começa frações de segundo antes da gente ter consciência da decisão. A pergunta profunda: se o cérebro age antes da decisão, quem é que está decidindo afinal? Esse dilema todo nos leva a essa imagem poderosa. Será que somos marionetes de um destino cósmico com fios invisíveis da biologia e da física puxando cada movimento? Ou será que somos nós que criamos os passos da nossa própria dança? É o coração da questão. Mas calma lá, que a história não acaba aqui. O determinismo é um argumento forte, mas a defesa do livre-arbítrio também tem cartas pesadas na manga. Vamos virar a página e ver o outro lado. Um lado que fala muito sobre o que significa, bem, ser humano. Esse é talvez o argumento mais forte a favor do livre-arbítrio. Pense bem. Se as ações não são escolhidas livremente, como podemos responsabilizar alguém por elas? Conceitos como culpa, mérito e justiça perdem totalmente o sentido. A base da nossa ética meio que desmorona. O filósofo Immanuel Kant bateu muito nessa tecla. Para ele, a coisa era simples. Sem liberdade, não existe moralidade. Fim de papo. Afinal, só podemos ser considerados responsáveis por uma ação se tínhamos a capacidade de escolher fazer diferente, não é mesmo? Isso não é só uma ideia teórica, não. A nossa sociedade inteira é construída em cima disso. As leis, os sistemas de justiça, até o jeito como a gente recompensa e pune as pessoas, tudo isso parte do princípio de que somos agentes responsáveis capazes de fazer escolhas. E além da moralidade, tem o lado humano, né? A crença no livre-arbítrio dá esperança, motiva a gente a tentar ser melhor, a lutar por um futuro diferente. É a convicção de que as nossas escolhas importam. Sem ela, o esforço pessoal perde o sentido. Então, de um lado, a gente tem a lógica do determinismo. Do outro, a necessidade moral do livre-arbítrio. Parece um beco sem saída. Mas, e se houver um caminho do meio? Uma forma de harmonizar a liberdade com o universo de causa e efeito. É aqui que entra uma ideia chamada compatibilismo. Essa corrente de pensamento diz que talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada. O oposto de livre não seria causado, mas sim forçado ou coagido. E essa pequena mudança de perspectiva, ela muda tudo. A ideia central é esta. A verdadeira liberdade não é agir sem causa alguma, o que talvez nem seja possível. Na verdade, é a capacidade de agir de acordo com os próprios desejos e valores, sem ser forçado por algo externo.
Uma ação é livre quando vem de dentro e não de fora. É uma solução bem elegante, não acha? Nessa visão, mesmo que nossos desejos sejam moldados pela biologia e pela experiência, a liberdade aparece quando nossas ações estão alinhadas com esses desejos. A liberdade, então, não é a ausência de causas, mas a expressão autêntica de quem se é. Ufa! Depois de passar pelo determinismo, pela defesa do livre-arbítrio e por essa tentativa de reconciliação, é hora de amarrar as pontas. No fim das contas, a escolha sobre como interpretar tudo isso talvez seja a mais importante de todas. No final, o debate nos deixa com essa tensão fundamental. De um lado, a experiência diária, quase física, de que estamos no controle. Do outro, o argumento lógico de que cada evento é só mais um elo em uma corrente que a gente não consegue quebrar. E aí, qual é a resposta? Temos livre-arbítrio ou tudo já está determinado? A verdade é que não existe uma resposta fácil. Mas só o fato de refletir sobre isso já muda a forma como olhamos para as nossas escolhas. Talvez a verdadeira liberdade não esteja em encontrar a resposta definitiva, mas na consciência das forças que nos moldam e na escolha de como viver com essa incerteza. Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixe-a nos comentários. Até a próxima cápsula.